Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro com will. Eu sou a professora Estela e esse é o Natan. Hi, Natan! O objetivo dessa aula é utilizar formas verbais do futuro com will para descrever planos e expectativas e fazer previsões. Bom, você deve se recordar que existe mais de uma forma de tratar do futuro na língua inglesa e uma delas, na verdade, é mais simples de todas, por isso que pode ser chamada de Simple Future, é a forma verbal de futuro em que se usa o auxiliar will. O will, ele seria um equivalente a quando nós falamos de um jeito informal aqui no Brasil, na nossa língua portuguesa, e digamos, eu vou fazer isso, ele vai fazer isso, e aí por diante, ok? Então, will é como se fosse o vai. Linguistic Knowledge. Qual será o seu conhecimento linguístico para essa aula? Você sabe identificar significados de frases no futuro com will? Já conseguiu encontrar verbos no futuro em falas de filmes na língua inglesa? So let's talk about movies. Que tal a gente falar um pouquinho sobre filmes hoje? A gente tem tratado do futuro e vamos ver como ele aparece nessa forma de entretenimento que faz tanto sucesso aqui no Brasil, inclusive na língua inglesa. Você gosta de assistir filmes? Vamos ler alguns trechos de filmes em inglês. Falando em assistir filmes, fica aqui uma dica para você, estudante de língua inglesa. If you want to improve your English, se você quer melhorar o seu inglês, uma coisa que você pode fazer é sair um pouquinho do filme dublado e ir para o legendado. Aqui no Brasil nós temos uma escola de dublagem excelente, mas a gente sempre pode aprender muito do inglês com a legenda em português e ainda mais se você tiver a possibilidade de colocar a legenda em inglês. Alice in Wonderland. Alice no País das Maravilhas. If you don't know where you are going, any road will get you there. Olha só, Alice no País das Maravilhas é um clássico, porque a gente não está falando apenas de um filme, a gente está falando sim de vários filmes que vieram em versões em décadas diferentes, em homenagem a este livro que fez muito sucesso na língua inglesa e foi traduzido para tantas outras línguas, assim como a língua portuguesa. E aqui está uma frase que faz parte do livro e faz parte do filme também, que diz assim: If you don't know, se você não sabe, where you are going, onde você está indo, any road, qualquer estrada ou qualquer caminho, will get you there, ou levará lá. E aqui a gente vê a Alice com o coelho. Let's practice. Vamos praticar um pouquinho? Dessa sentença que nós acabamos de ver detalhadamente, eu quero ver agora se você estava prestando atenção. Então, responda a question 1. Responda agora a questão 1, hein? What's the meaning of the word where? Responda com atenção e já vamos conferir juntos. Então, meaning é o significado. E a pergunta era, qual é o significado da palavra where? Você poderia usar duas respostas, na verdade, para dar essa tradução. Aqui, dentro dessa frase, where significa onde, mas é possível a gente usá-lo para falar aonde você vai, e em inglês vai ser where também.
Agora vamos à question 2. Vamos agora à questão 2. Gente, é muito fácil porque tudo aqui vai ser according to the text, de acordo com o texto. É só você ter prestado atenção. A frase any road will get you there está em qual tempo verbal? É exatamente o tempo verbal que a gente está estudando nessa aula. Presta atenção aí para responder. Any road will get you there. Você prestou bastante atenção que aqui a gente tem essa forma will para o futuro? Se sim, você já sabe que a verbal tense, que o tempo verbal é futuro ou future. Agora, question 3, a questão 3. What's the meaning of the sentence? Qual é o significado da sentença? If you don't know where you are going, any road will get you there. É isso aí, é só você traduzir. Se você não se lembra muito bem do que eu disse há pouco para você, pesquise em seu dicionário bilíngue ou em um tradutor online. E aí, fez a tradução? Se você quer se tornar um bom tradutor como estudante de língua inglesa, eu sugiro que você pesquise apenas as palavras que são desconhecidas para você e o resto você vai inferir, fazer a dedução. Tenta praticar assim e então você vai ver que if you don't know where you are going, any road will get you there. Se você não sabe onde está indo, qualquer estrada te levará lá. Agora vamos ver um outro filme.
Esse filme aqui faz muito sucesso no Brasil. Sim, é isso mesmo. A franquia Fast and Furious é uma franquia de sucesso internacional, mas de tanto sucesso que ela fez no Brasil, tem até um Fast and Furious que acontece aqui no nosso país. Velozes e Furiosos. E a nossa frase aqui é: No matter where you are, whether it's a quarter mile away or half away across the world, you'll always be with me, and you'll always be my brother. Ah, professora, você leu tudo e ainda não traduziu para a gente de parte em parte. É porque primeiro a gente tem que praticar a nossa fluência em listening, a fluência na audição. Você conseguiu acompanhar direitinho aí na tela enquanto eu ia lendo? Se sim, agora sim a gente vai para a próxima etapa, que é o translating, a tradução. Então, no matter, não importa, where you are, onde você esteja, whether it's a quarter mile away, se for a 1/4 de milha, sim, porque nos países de língua inglesa, a forma de distância é a medida em milha e não em quilômetro, viu? Or half away across the world, ou se você está na metade do caminho atravessando o mundo, you'll always be with me. You will always. Olha só, aqui a gente tem o nosso futuro com o will e ele está abreviado, por isso eu vou usar o apóstrofo LL. Assim como eu usei para you, que é você, eu vou usar para todos os outros pronomes pessoais. Você sempre estará comigo. And you will always be my brother. Novamente temos o futuro com will. You é igual a you will, você será sempre o meu irmão. Sobre esta frase de Fast and Furious, vamos à question 4, a questão 4. Write all the words you know and their meanings. Então aqui você vai escrever todas as palavras que você souber os seus significados. Para você conseguir fazer isso, lembre-se primeiro que existem as palavras cognatas ou transparent words, são palavras que transparecem o significado da língua inglesa para a língua portuguesa, porque são muito semelhantes em grafia e também em significado. Além disso, existem palavras que já fazem parte do seu repertório lexical, você já domina como estudante de língua inglesa. Anota aí que a gente já vai conferir.
Pessoal, essa resposta aqui da question 4, da questão 4, ela ia acabar tendo suas variações pessoais. Então, vamos ver uma sugestão de resposta. Quais seriam as possíveis respostas? Perceber a palavra world, que é mundo, and, que é a conjunção e, always, que é sempre, the, que aqui a tradução vai ser o, mas pode ser o, a, os, as, para singular, para plural, para feminino, para masculino. My, que é meu, em outro contexto poderia ser minha. Brother, que é irmão, e é só irmão no masculino, on male. Se fosse feminino, você se lembra como seria? Seria sister. Be, que é o verbo ser ou estar, e aqui vai ser a tradução como ser. Me, que é eu ou mim, e you, que é você. Se você teve alguma resposta diferente, não tem problema, talvez o seu nível esteja mais avançado. Question 5, a questão 5. Qual outra forma de escrever you? Lembra que a gente viu detalhadamente dentro da sentença que o apóstrofo LL é uma short form, uma forma curta ou abreviação? Agora você vai reescrever isso de forma estendida. Se você escreveu aí que you é igual a you will, você está mais do que certo. Question 6, questão 6. What's the meaning of this sentence of Fast and Furious movie? E aí, qual vai ser o significado desta sentença do filme Velozes e Furiosos? Vou ler a sentença mais uma vez. No matter where you are, whether it's a quarter mile away or half away across the world, you'll always be with me and you'll always be my brother. Lembre-se, por favor, tente exercitar a tradução de forma contextualizada. Não tenta colocar tudo de uma vez no tradutor, porque você até vai conseguir a resposta, mas talvez não aprenda tanto. Então, busque as palavras que você já conhece e depois as que são desconhecidas, sim, você pesquisa.
Então vamos lá. Você deve ter tido o cuidado na hora da tradução de buscar as palavras que são cognatas, aquelas que são semelhantes do português para o inglês. Porque existem tantas palavras cognatas que são também chamadas de transparent words, de palavras transparentes, do inglês para o português, se são duas línguas de origem tão distinta. É porque aquelas línguas clássicas que se estudavam antigamente em internatos e em faculdades de letras, elas realmente são muito presentes para a civilização latina, a civilização ocidental. Então, além da gente ter semelhança do português para francês, para italiano, para espanhol, mesmo o inglês sendo tratado como uma língua anglo-saxônica, a gente vai perceber que ele vai ter muitos termos que são de origem do grego clássico e do latim clássico. Ok, você encontrou os cognatos? Agora vejam aquelas palavras que, por mais que não sejam tão semelhantes, fazem parte do seu repertório, do seu vocabulário como estudante. E por fim, você destaca aquelas palavras que você ainda não tinha certeza do que poderiam significar e aí sim você vai pesquisar no seu dicionário bilíngue de português e inglês e pode até colocar no tradutor online, não tem problema não, é um recurso a mais para o seu aprendizado. Foi assim que nós chegamos a não importa onde você esteja, seja a 1/4 de milha de distância ou do outro lado do mundo, você sempre estará comigo e sempre será meu irmão. Bom, para quem não se lembra, esse foi um momento muito emocionante do final de um dos filmes e muitas pessoas pensavam que a franquia Fast and Furious iria acabar, mas quando o filme faz sucesso no mundo inteiro, ele tem que continuar. Falando em continuar, a gente vai dar uma olhadinha aqui no futuro com o Will. Depois de analisarmos o uso do Will nesses dois trechos de filmes, é possível concluir que o Will transforma os verbos no futuro, lembra que ele é como se fosse um vai, então eu vou fazer ou eu farei. Embora mude o tempo verbal, o Will não altera a escrita do verbo, então o verbo significativo se manterá na sua basic form, na sua forma básica, e ele pode ser usado na forma contraída, apóstrofo LL, além de não ter tradução na frase em situações formais. E o último exercício, o question 7, a questão 7, vai ser uma questão para você tratar com o seu professor. Aqui a gente teve sugestão de dois filmes, Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, e Fast and Furious, Velozes e Furiosos, mas é possível que você tenha outros filmes que você sabe que são em língua original inglesa e é esses que você vai trazer para colaborar com o seu aprendizado e também para compartilhar com seus colegas. Então, o que você vai tratar com o seu professor ou professora é Write another movie excerpt with Future with Will. Você vai procurar um outro trecho ou fala de filme que tenha também sentenças usando a forma verbal de futuro com o will, especificamente com o will, tá? Então é isso, gente. What did we study today? O que nós estudamos hoje foi como identificar frases no futuro com will e seu significado em trechos de filmes. Sim, porque para você ser um bom estudante de inglês, não basta você apenas aprender a estrutura das sentenças. É necessário que você a veja de forma contextualizada. E que tal contextualizar com uma forma de entretenimento como movies, como os filmes? É isso. Nesse vídeo, nós falamos sobre formas verbais do futuro com o eu. Espero que vocês tenham gostado e até breve. See you later!